Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Saindo do Automático. O tema de hoje, como o tema de todos os outros, eu vou estar sempre falando assim, é um tema do cotidiano, da vida diária. O pessoal tá me perguntando assim, cara, o que a gente vai falar aqui? Que tema é esse, João, né? O que você tá falando e tal? É um tema que eu vejo muito no consultório, é muito comum nas caixinhas de pergunta, é muito comum na vida de todo mundo, e eu trouxe pra gente discutir. Tem muita gente que dá vários nomes aí, eu quero ver vocês, sei lá, cada um deve ter um entendimento diferente, né? Hoje a gente tá aqui com o Silas novamente, brincadeira, mas o Silas ele é o nosso co-host, então ele vai sempre estar aqui, mas ele fica triste quando eu não falo o nome dele, então eu tenho que falar. E o Antônio, nosso psicólogo oficial também do podcast, né, Antônio? Sim, acho que sim, né? É isso aí, cara, você não fica triste. Se chamar outras pessoas, você não vai ficar triste não, né? Não, vou nada. E eu enrolei e não falei o tema, que maneiro, cara. Prendi a pessoa, tema do cotidiano, o que eu tô falando? Qual que é o tema de hoje, Qual é o João? tema, cara? Vamos escolher agora, né? Sacanagem. Cara, o tema que o Silas já falando, brigando comigo aqui, que não Seria existe bom isso, jogar os dados. É responsável ou eu tô rindo que o Lucas quase caiu aqui do lado agora aqui. Responsável ou hiperresponsável? Será que existe uma diferença entre uma pessoa responsável ou uma pessoa hiperresponsável? De onde eu tirei isso, né? Isso aí não saiu da minha cabeça sendo nada. Eu tava lendo um livro do Aprender a Descansar do Fernando Sarraiz, fica a dica aí pro pessoal. E lá, foi a primeira vez que eu vi essa coisa da hiperresponsabilidade, eu achei interessante pra caramba. O livro inteiro tava falando sobre descanso, né? As formas de descanso, descanso físico, descanso psíquico. E quando ele jogou esse tema da responsabilidade ou da hiperresponsabilidade, eu achei muito interessante porque parece que é muito comum no dia a dia. Ele diferenciou o seguinte, aí eu vou abrir isso aqui pra gente discutir causas, né, consequências, e no final a gente pode falar um pouco sobre como resolver esse problema, de certa forma, como vocês fazem com os pacientes de vocês. Ele coloca que a pessoa responsável é aquela pessoa que consegue, assim, ela faz tudo que deve fazer, ela leva a sério todos os seus afazeres, então ela vai estudar, ela trabalha pra caramba, e ela tem uma meta, né, assim, poxa, eu vou trabalhar muito porque minha família precisa de mim, eu quero estudar muito, eu quero passar no vestibular. Mas ela sabe que o resultado final daqueles atos que ela tá tendo, naquele conjunto de atos que ela faz, não depende só dela. Então, algumas coisas podem acontecer que estão fora do controle dela. E se isso acontece, ela não passa nesse vestibular, ou ela é mandada embora, ou enfim, não consegue o dinheiro que ela precisava, tá tudo bem, porque ela tem essa consciência de que ela fez tudo o que podia. Já o hiperresponsável, até uma parte ele é muito igual ao responsável, ele faz tudo, ele leva a sério, ele quer fazer as coisas direitinho, porém, quando essas coisas dão errada, ele acha que a culpa foi dele ainda. Ou seja, não passei na prova. Porque eu tinha que ter estudado mais ainda. Ele estudou, mas ele não tem mais essa percepção, né, do que está sob o controle dele e o que não está sob o controle dele. De certa forma, o Sarraiz ele comenta isso. Ela perde a liberdade final do ato pelo medo. O medo constante daquilo dar errado e ela, para não sofrer, ela tenta cercar aquelas situações de um cuidado excessivo, não aceitando o resultado final. Se não for da forma que ela queria, é porque ela errou em alguma coisa. Mas medo do quê? Do resultado final, da derrota, do fracasso. Beleza, mas qual é a consequência do derrota do fracasso? Depende, vai depender do ato em si. Vamos pensar numa prova. Então vamos lá. O responsável estudou pra caramba, tá estudando. Estudando. E chegou na hora da prova, aí ele saiu com a família falou, pô, você tem prova amanhã, né? Vamos comer um japa, vamos lá, rodízio japonês, sei lá. O cara vai lá, come um rodízio japonês, fica bem pra caramba e tal. No dia da prova ele tem diarreia. A performance dele cai. Né? Ele falou, cara, beleza. Deu ruim, né? Infelizmente, estudei pra caramba, tive a diarreia, uma fatalidade e tal. Já o hiperresponsável fala, cara, não acredito, não devia ter ido no japa, a culpa é da minha mãe e do meu pai, por que eu fui ouvir eles? E não acredito, etc e tal. E aquela consequência entra no si, né? Pô, se eu não tivesse feito aquilo e tal. É um certo perfeccionismo. A gente pode jogar pra esse lado também, né? É uma coisa, assim, muito comum da gente ver, porque é o seguinte, se você tem medo, né, da frustração, existem vários mecanismos psíquicos aí, vamos colocar assim, um termo vulgarmente conhecido, mecanismos de defesa, né? Como que eu posso evitar essa frustração? Então tem pessoas... não, pô, isso aí foi desenvolvido técnico, longamente. né? É porque Mas o termo... O termo já tá Caiu, popularizado, não, tá, né? Caiu no popular, É isso aí, né? pode discordar, é isso aí. Fica no saco. Vamos lá. Então você tem gente que racionaliza
da seguinte maneira. Mecanismo de defesa do ego. Mecanismo Isso é um livro do Freud. É um termo, acho que foi cunhado pelo Freud mesmo, esses termos, né? O cara pode evitar, por exemplo, fazer a prova. Ele pode evitar concorrer a um emprego por medo de se frustrar. No fundo, é um medo de se frustrar. Eu acho que tem uma camada inferior ainda, mais profunda do que o medo de se frustrar. Isso já entra numa consequência até, né? Isso já entra numa consequência até, você já tá falando. Evitar, né? Evitar, fugir, né? deixar de enfrentar. Sim. Mas eu acho que a hiperresponsabilidade também é um sintoma é uma possibilidade, né? Uhum. Mas uma possibilidade é o medo de me frustrar, então eu quero controlar tudo. Então eu quero que saia do jeito que eu tô pretendendo, né? Sim. Eu concordo com você, só que acho que ainda tem uma camada ainda abaixo. Porque, assim, a frustração, o medo de não conseguir fazer a prova, etc., isso tem uma consequência justamente para o ego. Que é onde você vai pegando essa parte do mecanismo, né? É justamente onde a pessoa vai procurar evitar, afastar o risco. Porque se ela falha, porque a frustração vem de uma falha. Se ela falha, que conceito ela faz de si quando falha? E ainda mais, assim, que conceito já há de si justamente para ter esse tipo de mecanismo funcionando? Legal. Então, a gente pode colocar até, então, uma certa soberba nessa situação. Pode ser, em algum aspecto. A gente consegue ver isso assim também. Que eu realmente posso controlar tudo, a minha visão sobre mim tá um pouco deturpada da realidade, né? Eu me destaquei, como se realmente fosse possível controlar tudo. Os ansiosos são muito assim, né? Então, a gente tá falando de perfeccionismo, a gente pode ver as pessoas que têm ansiedade pode ser soberba, também. mas pode ser uma deficiência muito grande de autoestima. Uma autoestima ruim. Uma pessoa com autoestima baixa, a frustração pesa muito para ela. Sim, de modo exatamente. Porque ela pode conjugar ela mesma. Conjugar não, né? Mas ela pode ter um argumento biográfico assim: eu sou alguém que, ou eu sou alguém que não isso. Ela vai qualificá-la negativamente. E aí a gente tem que ver qual é a história dessa construção, dessa frase, assim, dessa conceituação de si. Porque isso tem uma história, né? Aí você vai buscar a narrativa, porque isso é um argumento narrativo, você vai buscar a história desse argumento. Então é uma construção de si, é uma imagem de si. E ela é frágil. Aí, num certo sentido, pode ser soberba na medida em que a pessoa acaba, como efeito, acreditando que ela tem a capacidade de controlar as coisas. Mas talvez não como causa. Sim. Porque como causa você tem uma fragilidade que a pessoa está tentando estabilizar, entendeu? Para trazer para um caso concreto, né, eu me lembro de uma paciente, por exemplo, que ela estava estudando para concurso, já estava no 2º ano estudando para concurso e nessa neura, né, absurda, estudando muito e deixando de sair e rompeu relações com amigos e terminou o namoro e estudo. Aí não passou, não caiu no meu consultório. E quando a gente vai aprofundando, né, por que você quer tanto passar em concurso? Isso. Aí, é porque eu tenho muitos problemas com meu pai. Uhum. Eu não me dou bem com meu pai. E o meu pai, assim, traduzindo, o que ela queria dizer era o seguinte: o meu pai acha que eu sou uma fracassada. Uhum. Então, se eu conseguir esse concurso, quer dizer, eu tapo a boca do meu pai. Posso trabalhar 2 anos, vai pedir exoneração depois, mas é só para tapar a boca dele. Quer dizer, então, uma pessoa com uma personalidade formada, uma personalidade mais madura, ela lida bem com o fracasso. Você vai sofrer, vai ficar triste um tempo ali e tal, mas você vai absorver aquilo na sua biografia. Você sabe que é assim que é a vida, né, que acontece. Então, uma personalidade fragilizada, um ego mal regulado, vai ter essas neuras de sucesso total, controle de tudo. Sim. Nem tudo, mas assim, nem todo mundo consegue se mobilizar por isso, né? Por essa energia, vamos dizer assim, por esse ímpeto de esfregar na cara. Claro. Tem gente que vai cair justamente nesse ponto, porque ela pode ficar presa numa espécie de dilema interior, né? Que ela pode temer justamente de novo a confirmação que o pai fala do fracasso.
Assim, E aí eu não ela vou nem fazer esse concurso, porque se eu não passar mesmo, aí eu confirmo confirma que eu sou um fracasso. Aí viu como é que a gente volta para essa ideia de si, e aí pode entrar, né, nessa... É que a gente tá falando das causas ainda, né? As consequências estão meio que misturadas, assim, né? Estão entrelaçando ali. Então, se essa pessoa ela fica com esse medo constante, né, do sofrimento, porque sei lá, o pai vai confirmar. Ou ela quer provar pra se ela não conseguir provar. Então, de certa forma, é o tempo inteiro não vivendo a própria vida, não estando presente de verdade ali e sendo guiada pela opinião de várias outras pessoas diante dela. Sim. Essa realidade. A biografia dela tá sendo ditada por pessoas à sua volta, né? Ou até por uma... Eu tava conversando com um paciente hoje mais cedo. As pessoas cristalizam algumas ideias, né? Sim. Na sua mente. Aquelas vacas sagradas, né, dentro da sua mente. E esse paciente, ele cismou, né, que ele tinha que dar uma coisa pros filhos que ele não teve. Isso a gente vê direto, né? Isso não, eu tenho que dar... Assim, sucesso como um pai é dar pros meus filhos o que eu não tive, o que eu não consegui. E aí caga toda a criação, dá um problema grave às vezes na criação por causa disso. Esse pai trabalha bastante, muito, tá provendo a família, são 3 filhos, filho de 19, sei lá, tudo mais ou menos uma faixa etária, 2 anos de diferença entre eles, um já está na faculdade, outra vai entrar na faculdade, outro tá com 15, sei lá. Ele falou assim, não, porque eu tenho que ter o dinheiro, porque assim, se ela quiser fazer, não for federal, ela quiser fazer uma faculdade particular, eu tenho que pagar essa faculdade particular. E vai chegar um momento em que os 3 filhos vão estar cursando, pelo menos por um ano, vão estar cursando faculdade ao mesmo tempo. Só que, sei lá, um filho tem 15, entendeu? O cara já tá lá na frente, se cobrando de formas, e aí tá, não, porque aí, cara, assim, tive um problema lá na conta de luz, lá na conta de água, eu tenho que falar com o SAI, porque veio errado, então, desde janeiro, aí quando eu volto pra casa, eu tenho que resolver esse problema. Assim, ele tá falando da faculdade do filho daqui a 3 anos, tá reclamando da conta do SAI, porque ele tem que ver. Ele tá tentando ter um controle tão grande de tudo ali, que ele pifou, né? Ele chegou lá no consultório porque ele tá super ansioso com sintomas físicos. Mas ele tem um problema. Problema. Viu? Você brinca com isso direto. É isso aí, cara. Vai lá. Ele tem um problema. Não vou falar problema aqui também, não tem problema não, cara. Assim, concreto, assim, é um problema objetivo mesmo. Como eu vou pagar as coisas. Cara, mas isso daí. Só que aí o cara, ele pode turbinar essa preocupação objetiva com outras coisas. Mas olha... E aí tem uma... Gente, só pra te atrapalhar, antes pra você botar isso na sua análise aqui. Ele tá falando da faculdade, mas além da faculdade tem outras coisas. Na consulta você vai vendo que isso tá transbordando para diversas outras áreas da vida dele, que não só a faculdade é a questão financeira. Né? É do tipo, pô, eu tenho que proporcionar pra eles umas férias em tal lugar. Eu tenho que fazer não sei o quê. Ele tem que dar pros filhos... Ele entra no nosso conceito aqui de hiperresponsabilidade, porque... Sim, mas tem então... certas mas aí coisas que a gente pode que... entender que não é responsabilidade de um pai. Tem certas coisas que a gente pode considerar. Por exemplo, o pai poderia tomar por responsabilidade o seguinte: eu vou dar a melhor educação que eu puder para os meus filhos, para que eles tenham lá no futuro uma capacidade de prestar um vestibular para uma federal, né, tentar uma bolsa de estudos. Mas ele não, ele assumiu que é responsabilidade dele bancar, né, dependendo do curso, enfim. É legal, uma boa vontade, mas assim, tem alguma coisa a ser regulada aí, né? Sim. Assim, é um cara que tá querendo bem pros filhos, tudo bem. Só que aí pode ser que ele já tenha algumas coisas que precisam ser trabalhadas de fato, porque aí vai misturando tudo. Então, assim, há uma certa identificação com os pensamentos, uma certa fusão com as ideias, vamos dizer assim, ou com as crenças, né? Então, eu sou aquele que deve ser diferente dos pais, porque eu não, ou então eu devo dar aos meus filhos o que eu não recebi dos pais. Então isso acaba sendo isso constrói uma certa, assim, um traço de identidade do cara. Exatamente. Né? E aí ele não consegue se dissociar disso, porque se dissociar disso é deixar de ser quem é. Cara, mas acho que pode depender, não? Porque assim, se a gente for pensar naquela coisa, se ele acreditou que isso é uma verdade, isso nunca foi uma verdade. E ele deturpou o sentido real do que ele tem que dar para os filhos dele. E ele deturpou aquilo, e aquilo agora chegou num momento
em que em vez de ser só um combustível para ele ficar mais, sei lá, mais disponível para trabalhar, né? Então aquilo tá um combustível que tá implodindo ele. Sim. Então o que ele tá analisando que eu tenho que dar para meus filhos é uma coisa que não é o que um pai tem que dar para os filhos, é o que o Silas estava falando. Cara, assim, beleza, a questão financeira é importante, pelo amor de Deus, a gente não tá aqui falando que não é, óbvio que é, educação e tal. Mas existem alguns valores que um pai tem que passar pro filho que eles são inegociáveis, impagáveis. Uhum. E às vezes ele tá perdendo, e o que tá acontecendo agora, ele vai perdendo a presença com os filhos e acaba ficando um pouco mais mal-humorado dentro de casa, não consegue aproveitar a família, porque ele tá com uma ideia do que o que ele tem que dar para os filhos é uma outra coisa. Eu acho que é muito do tema que a gente propôs aqui hoje, né? O cara é responsável, é uma carga adequada. Tem um caminhão aqui, tem uma carga que esse caminhão aguenta. E o hiperresponsável é aquele que passa do limite. Ele começa a achar que ele tem responsabilidades que, na verdade, não são dele. Né? Eu acho que isso aí pros pais, né, cara, é muito comum pai e mãe entrar nessa neura, achando que tudo é da responsabilidade deles, e estraga a criação, né? Atrapalha a criação dos filhos, né? O desenvolvimento da autonomia. Aí assim, mas tem valores bons aí. Não, sem dúvida, pô. Eu não acho que isso veja uma coisa ruim. É preciso desenvolver uma flexibilidade, porque ele tá rígido com as ideias. Com as crenças. Acho que o hiperresponsável e o perfeccionista é exatamente isso. Eles são muito rígidos. Isso, exatamente. Talvez esse é o trabalho a ser feito. Ele tá fundido ali, né, com essas crenças. Por isso que o pensamento parece ser verdade. Né? Então o cara, ele pensa e acha que... Porque assim, só Deus que cria as coisas quando pensa. Né? A gente cria as coisas e é só um... E aquilo sobe e depois volta de onde veio. É um movimento, assim, ó, fum. Se você para e olha, se você está observando, e esse é um conceito que eu tenho achado muito interessante de trabalhar, mesmo que você não explicite ele, você usa ele na condução, né, no manejo, que é o conceito de observação íntima, que é justamente para você, assim, a pessoa ela precisa voltar para si, ou seja, voltar para a experiência presente, não apenas do que é a vida dela, mas assim, para o que ela experimenta até em termos de temperatura, respiração. Para quê? Para que ela possa passar a observar o que surge nela, os movimentos que ela tem sem se identificar com eles. Então, a minha motivação é não, sei lá, de repente a base da motivação do cara é de fato não repetir algum cenário familiar. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que entender esse cenário, a gente vai ter que entender como essa narrativa foi construída, quais foram as experiências que o cara teve, né? Porque pode ter sido um contexto de vida ruim, de fato. Claro. Não, sem dúvida. Às vezes, por exemplo, o cara passa, para ele vencer na vida, para ele chegar onde ele está hoje, ele sofreu muito. Ele teve que superar vários obstáculos. Então eu falo, eu vou facilitar a vida dos meus filhos. Eu vou abrir caminhos aqui que não foram abertos para mim. Aí ele já, mais uma vez, ele está se hiperresponsabilizando. E aí ele quer, sei lá, resolver problemas que seriam dos filhos resolver, né? Uhum. É muito comum. Eu acho que outro erro muito comum de cair do hiperresponsável é justamente pegar responsabilidades que são de outras pessoas mesmo. Sim. Isso eu vejo acontecer muito também. Por exemplo, o cara quer cuidar da mãe que está doente, o cara quer ajudar um sobrinho que está precisando de estudos, ele quer resolver problemas da esposa dele, ou a mulher quer resolver problemas do marido. Olha, quando se trata de outro ser humano, você não tem tanto controle. A gente tem mal sobre nós mesmos. Né? E há uma injustiça, e pode haver uma injustiça em você tomar tudo, ou querer tomar tudo do outro para si. Injustiça no sentido de que não é devido fazer isso, porque é devido ao outro também desenvolver determinadas responsabilidades. Porque se você priva o outro de desenvolver determinadas responsabilidades, adquirindo tudo que é devido à pessoa, não tudo, mas algo importante do que é devido ao outro para si, a injustiça é justamente não permitir que o outro se desenvolva. É uma mãe com filho, de novo, né? Vou contar uma história pessoal aqui, né? Sacanagem, durante a faculdade, cara, eu fiz faculdade particular e fiz um crédito educativo. Né? Então, porque era caro pra caramba, né? E, enfim, meus pais não conseguiam pagar inteira, eu consegui um crédito educativo. Então, eu pagava metade da faculdade, é tipo um FIES, mas, pô, é juros de empresa privada. Então,
Eu formei, quando eu formei, tinha uns 200 e poucos mil de dívida ali na brincadeira. Juros mais altos, apesar de ser linha de crédito educativo, é muito alto. Você joga lá, né, 12 anos, enfim, você paga metade só depois que você ia pagar, a faculdade são 6 anos. E aí, beleza, eu fiz o primeiro período, meus pais suando lá, e cara, chegou um momento que eu falei, não dá mais. Aí apareceu esse crédito educativo, eu falei, beleza, dentro da nossa cidade, não ia ter custos de moradia, se fosse fora não teria condições. Fiquei. E eu lembro quando eu formei, cara, terminei a faculdade, né? Assim que eu acabei a faculdade, em dezembro, eu terminei a faculdade no meio do ano, em julho, e aí eu me casei em dezembro, né? 1º de dezembro. E eu lembro da minha mãe conversando comigo. Ela, pô, meu filho, pô, feliz pra caramba com tudo, mas um certo remorsozinho, assim, do tipo, eu tinha que ter pagado sua faculdade. Era eu que tinha que ter pago isso daí. E eu nunca tive uma infância triste, pobre, nada disso. Não tem essa história de superação, nada disso não. Mas a minha mãe teve uma história meio pesada, assim, sabe? Financeira muito, muito séria, muito séria. Minha mãe chegou a passar por algumas dificuldades muito, muito mais graves. E ela tinha na cabeça dela, não, os meus filhos vão estudar. Eu lembro que tem um colégio aqui que eu voltei no Rosário. Vão estudar no Rosário. Sempre que estudar lá, eles vão estudar lá. E aí, pô, quando eu resolvi fazer medicina, assim, cara, eu quero meu filho médico, aquela coisa. E pra ela, num primeiro momento, foi uma dor ela não terminar de quitar minha faculdade. E eu lembro de eu conversando e falando, mãe, eu casei, entendeu? Eu sou médico, eu vou dar plantão aqui igual um maluco aqui, eu vou pagar esse negócio. E você me proporcionou, eu já sei isso. Você não tem a obrigação de ter que pagar o restante da faculdade. Será mais 6 anos pagando crédito educativo, entende? Eu lembro que foi uma conversa depois de um tempo pra ela poder assimilar, entender que aquilo não era uma obrigação dela ter que pagar aquilo, porque era uma dor. Era uma dor, ela ficava Sua mãe se hiper-responsabilizando. Sim, com certeza, assim. Eu lembro que durante a faculdade ela ficava com isso, né? A gente ficava fazendo sanduíche natural até tarde pra poder ajudar uma grana lá, chocolate, não sei o que, ela vendia no salão dela, e ela ficava assim até tarde, chegava do salão, cozinhando frango na panela de pressão, desfiar, bom, frango quando você cozinha na panela de pressão, pra desfiar ele, é só sacudir a panela de pressão assim. Não brinca. É sério, cara. Essa eu não sabia. Tem que tirar a pressão antes. É. Porra, às vezes eu tô lá cara, estudando, fazendo minhas coisas, minha mulher me chama pra sacudir a panela pra ela. E, cara, foi interessante essa conversa com ela. E depois, quando eu vi isso no consultório, algumas pessoas, quando elas tomam uma dívida, não financeira, mas uma dívida qualquer pra si, de uma forma muito patológica. Você comentou sobre alguns pacientes. Um perfil que eu vejo claro são mulheres entre 20 a 30 anos que não conseguem sair de casa, estão solteiras, porque elas têm que cuidar do pai e da mãe. E não saem, travam a vida mesmo. Não se às vezes é o caso mesmo, né? Quê? Às vezes pode ser o caso. Às vezes pode ser o caso. Às vezes pode ser um exagero. É a única saída, né? Mas às vezes tem alternativa. A maioria é exagero. Pelo menos na minha prática clínica, a maioria é exagero. Eu falei, não, meus pais, tem que cuidar deles. Eu falei, quantos anos você tem? Eu tenho 29, 30. Não, caso recente, 33 anos. Eu falei, quantos anos tem sua mãe? 55. Ela tá acamada? Né? Seu pai é acamado? Não. Eu falei, 55 anos, cara. A mãe dela é uma criança, nova pra caramba ainda. Às vezes a mãe cria também um estado de dependência ali com a filha. Mas aqui, E o que as pessoas hiperresponsáveis também têm que entender? Às vezes, sei lá, uma história como essa do que sua mãe passou, às vezes são histórias muito pesadas. Mãe, te amo. Esqueci de falar isso aqui. Tem que dar uma suavizada, agora né? eu tô no podcast, mãezinha. Às vezes são histórias muito pesadas, tudo bem, mas vamos colocar assim, vidas normais que passaram por dificuldades, aquilo te constrói. Então você tá onde você tá hoje, você tem a estrutura emocional que tem hoje, porque você passou por muitas dificuldades e as dificuldades são o que nos constrói, o que nos fortalecem. E de repente você vê a pessoa tomando todas as responsabilidades para si, pro filho não passar por aquilo. Aí você faz o quê? Cria pessoas fracas. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas hiperresponsáveis. Vou contar um caso que eu atendi essa semana. O paciente minha, tive que afastar do trabalho. Mas foi mal. Desculpa, depois eu falo. É só pontuar assim, porque isso vai mesmo do ciclo mais íntimo até essas ideias culturais, né? Que você tem uma fragilidade pontual que no desenvolvimento pessoal ali das relações, e isso quando cai num ciclo mais amplo, vai virar um outro problema. Mas aí depois eu comento. Bom, essa paciente minha, a gente conversando, tive que afastar do trabalho, tava bem deprimido, tá grave,
Não, afastou. Melhorou. Medicação, tal, melhorou. E aí, tal, tá pronto pra voltar? Como é que tá a sua vida? O que aconteceu com ela? Ela começou a se abrir, assim, se confessar. Doutor, é o seguinte, é porque eu não faço as coisas que eu tenho que fazer em casa, eu fico na cama enrolando pra levantar, eu levo minha filha no colégio, volto e deito de novo. E aí eu como qualquer coisa, não limpo a cozinha, eu fico, nossa, enrolando e tal. E aí meu marido chega do trabalho e ele começa a fazer as coisas. Eu me sinto culpada porque eu fiquei o dia inteiro em casa e não fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu sempre fui assim, sempre fui assim. Coisa de casa é difícil pra mim e tal. Mas sabe por que que é? Eu sou filha única. Minha mãe sempre fez tudo pra mim. Eu nunca tive que preocupar com comida, com roupa, nada. Eu sou mimada, tu fui mimada. Então ela se confessou, admitiu. Você é mimada, eu sou mimada. Aí, então, essa é a consequência, às vezes, ou de pais superprotetores ou hiperresponsáveis, né? Pessoas que estão ali tomando a responsabilidade de outro, você impede o desenvolvimento, aquilo que você está falando. Né? Não é justo. Não é justo. É uma injustiça, eu gostei dessa colocação da injustiça. Porque é preciso, o adulto ele precisa ajudar o desenvolvimento, não atrapalhar. Só que, como a gente não está num mundo perfeito e ideal, assim, alguns danos haverão de fato. Assim, e aí, é preciso, né, contar aí com algo que favoreça depois esse desenvolvimento. Né, assim, a gente não está muito distante dessas histórias. Eu, particularmente, não estou também. Só que aí, em algum momento, alguma ficha cai, algum momento, de repente, um constrangimento, uma vergonha de se ver, às vezes, muito mimado mesmo, né? Meio aquém daquilo que devia fazer, né? Aquilo rola um constrangimento, você fala assim, cara, eu preciso mudar isso aqui. Preciso correr atrás do prejuízo. Não vou ficar culpando mamãe, nem papai, nem titia, nem vovó, mas eu preciso me mover de fato. Algo aqui que eu, assim, não é... É uma experiência que eu tenho na vida. Há um constrangimento, há uma vergonha por causa de um limite que eu percebo e esse limite parece ser muito estreito, muito curto para aquilo que eu poderia fazer. A culpa, ela tem dois caminhos, né? Ela te joga para baixo ou para cima. Tem uma aula do Ítalo que ele fala sobre o deus Janus na mitologia grega, que acho que é um deus que tem duas caras, né? Tanto é que o mês janeiro tem o nome janeiro por causa do deus Janus, que olha pro ano passado e olha pro ano vindouro, né? E se você colocar ele assim, um olhar para baixo e outro para cima. E eu acho que esse deus tem algo a ver com culpa. Então a culpa, ela tem esses dois caminhos. Ela pode ser um motor. Pô, tô me sentindo envergonhado aqui, eu me sinto culpado porque eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, porque eu não tenho responsabilidade. Ela é o oposto, né? Ela não tá tendo responsabilidade mesmo. Tem 2 filhos, tá o dia inteiro em casa, o marido trabalha, tá sustentando. Então, essa culpa pode ser usada para te jogar para cima, para te elevar, né? No caso era a vergonha mesmo que eu sentia. Acho que a culpa ela é decorrente de uma consciência moral dos seus atos. A culpa, a vergonha parece ser uma certa percepção de si. Assim, mas tem uma certa intimidade ali também, né? A culpa com a vergonha. Com a vergonha tem uma certa intimidade, né? Pode ter porque uma você sente uma vergonha, mesmo. Normalmente, de algum ato e pode vir uma culpa associada. Normalmente tem um caminho pode ser próximo, que tenha mesmo. Né? Aqui, a gente falou dessas causas, dessas consequências dessa hiperresponsabilidade, do perfeccionismo ali, em terceiros, né? Nos filhos e tal. E tem algumas alterações importantes que o hiperresponsável tem também nas suas relações interpessoais, né? Enfim, na sua vida pessoal, diretamente, né? Sei lá, num trabalho. E umas consequências, essas consequências elas podem vir desde consequências psíquicas até extrapolar mesmo, e a gente já vai entrar num campo físico. Né? Então, esse paciente especificamente já não conseguia dormir. Tava com insônia. E da insônia começou o tremer do olho, né? Começou, olha aqui, tá vendo? Tá tremendo aqui. E na verdade é uma mioquimia, né? Mioquimia, né? São microcontrações involuntárias. É muito comum acontecer num grupo muscular, numa fibra muscular única. A gente pode ter em braço, peito, e é muito comum na pálpebra. Então aquela galerinha que tá tremendo, sabe? Seu olho tá tremendo, amigo, fica calmo. Provavelmente você tá estressado. Tá dormindo mal, né? Tá muito associado a isso. Então, olha, essa hiperresponsabilidade já foi gerando uma repercussão física.
antes um pouquinho de chegar na repercussão física, já estava tendo repercussões ali nas relações interpessoais da pessoa. Como você tem muita coisa para resolver, você começa a ficar meio pragmático e enfim. Pode desenvolver pode desenvolver irritabilidade. Mas é uma sobrecarga mesmo. Sobrecarga emocional, um embotamento, uma desesperança. O cara vai começando a ficar fadigado, né? Claro, pô. A cabeça dele não para. Ele fica calculando 1000 coisas que ele tem que fazer, que ele tem que resolver, né? Acho que a gente tá devendo aqui Me lembrou uma cena do Senhor dos Anéis, que tá, acho que é no 2, tá aquela batalha naquele vale assim, e aí tá o bicho pegando, tem pouco exército, né? E aí o Gandalf, ele olha pro pôr do sol assim, né? E aí alguma coisa sobre esperança, né? E aí tá lá rolando, e tá aquela guerra acontecendo, sangue rolando, e aí tem uma hora que ele para no meio do negócio, assim, e o cinema mostra aquele estado mental dele fazendo o quê? Diminuindo o movimento da cena, diminuindo a velocidade das coisas acontecendo, e vai mostrando ele meio que serenando dentro dele, assim, né? Entregando aquilo tudo que tá acontecendo pra, sei lá, ele não tem controle sobre aquilo. E aí, de repente, ele fecha o olho, aí vem lá na colina, assim, no horizonte, vem o reforço, né? Aí vem a galera, e aí acaba a guerra. Então, acho que nesses momentos, cara, é preciso ter um pouco isso também. Só que é um exercício a se fazer. Porque, assim, ó, existe um fundamento na realidade, né? A gente não vai cair num abismo. A cair num abismo é uma falsa impressão. Porque, enfim, tudo bem, você pode ter uma série de motivos que pode dar essa impressão, esse medo de desabar, esse medo de cair num precipício, etc. Né? O medo de não ter um fundamento. Mas esse fundamento existe. E aí, às vezes, para que você possa experimentá-lo, você vai precisar, de algum modo, segurar na mão de Deus e dar um passo. Você tá entendendo? Peraí. Agora a gente vai indo pra resolução. Peraí, vamos com calma aqui. Antes eu queria falar uma coisa aqui. A gente tá devendo um podcast sobre temperamentos, mas... isso um dia a gente do faz. Temperamento vai ser cozinhando. Cozinhando, né? Mas foi maneiro aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, cara, é muito comum em coléricos, cara. Assim, ver um paciente colérico é quase clássico. Ele chega, e aí, o que tá acontecendo? Tô cansado, tem que fazer tudo. Lá em casa sou eu que faço tudo, ninguém faz nada, ninguém me ajuda. Aí eu lembro de uma paciente uma vez, ela falou assim: doutor, eu escolho a roupa da minha filha. Ela chega, mãe, essa blusa ou essa? Minha filha tem 26 anos. Aí eu falo, menina, essa blusa com essa calça, com esse sapato aqui, ó, pronto, resolvi. Aí vem a minha mãe que mora comigo também, eu tenho que resolver as coisas da minha mãe. Eu tenho que arrumar todo mundo. Então assim, o colérico, né, que esse fogo, né, que abraça, que toma conta de tudo, que engole o ambiente, às vezes ofusca os demais. E a galera vai se acomodando, a depender do temperamento dos outros. Vai se acomodando ao redor. Fleumático ali, falando, não, escolhe minha roupa pro resto da minha vida, velho. Nunca preciso escolher uma blusa pra sair, tá ótimo. Então você vai escolher pra mim aqui agora. Não queria nem gastar neurônio com não, mas o mais engraçado é que fala assim, como se estivesse brabo, né? Mas no fundo tá assim, ai, sabe, se realizando. Sim. Porque você fala assim, não vai escolher mais nada, não. Para de escolher. É um exercício simples, para de escolher. E aí, olha que legal, você falou isso e eu queria comentar, até tinha me fugido a ideia que eu queria puxar. A relação dessa pessoa com os outros fica uma relação de puro interesse. Daqui a pouco você vai conversar lá com o marido, com a esposa, e tipo assim, tá, fala o que você quer falar. Fala assim, vamos ser útil. Preciso de um tempo, meu tempo é útil. Tem muita coisa pra fazer, eu tenho muita coisa pra resolver, cheio de problema aqui. Então, o que você for falar comigo tem que ser uma coisa super útil. Senão, chega, corta a conversinha. Não tenho tempo pra papo furado, porque sou uma pessoa super importante, muito ocupada, que tem que resolver o problema do mundo inteiro. Dificilmente essa colérica aí, quando a filha sentar, ela vai ter um tempo de qualidade. Sentar com calma e tal. Ela vai ficar vendo tudo que a filha falar e não, mas você não fez isso? Mas você não estudou? Tudo que a filha coloca já assim, é um problema que eu devo resolver. Né? Exatamente. Às vezes só quer conversar, desabafar, falar alguma coisa. Na verdade, eu só queria que você não escolhesse a roupa e falasse assim, vai, minha filha, você tem um bom gosto, escolhe você. Uhum. E ela tá lá.
Nossa, ela pede tudo pra mim. Provavelmente também deve ser legal, tá? Aquilo que eu falei. Se eu fosse psicanalista, eu ia fazer a seguinte pergunta: qual é o ganho secundário disso? Cara, mas essa é verdade. Às vezes a pessoa gosta, né? Tá bom. Gosta de estar nessa posição, né? De controle, ele já gosta de controlar tudo, então me dá, então, que eu resolvo. Eu vou fazendo tudo, né? 26 anos pedindo pra mãe escolher a roupa, né, cara? É real isso aí, cara. É real ou não? É real. Real. Pior que isso acontece. O pessoal acha que é História venérea. é história. Quem que é o cara que falava isso? Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. História venérea. Eu tô lendo o Silas daqui, parece que ele fez platinado no cabelo, tá igual aqueles cara cria daqui de outra vez. Boa, então. Vamos... Só no carnaval que eu descoloro. Descolorir. Meu cabelo. Pô. Cara, vamos tentar então. Vamos tentar, porque é complexo, ajudar na solução. Será que tem solução pra isso, cara? Ah, tem, cara. Sempre tem. Sempre tem, né? Só não temos pra morte. Tem coisa que é Essa mais não depende de difícil, nós. sim, né? Tem coisa que é mais... Tem coisa, cara, que pra ter solução você tem que contar com o milagre mesmo. Então- O milagre é um agente da realidade, entendeu? Então você tem que falar assim, ó, cara, isso aqui não dá, porque também não dá pra... Senão você vai entrar pra controlar as coisas. Fala assim, cara, sei lá, vai que algo acontece, porque às vezes precisa, né? Acontece, né? É uma entrega, né, cara? Você tem que relaxar mesmo uma entrega. E eu acho que tem uma aula do Ítalo, outro Ítalo de novo aqui na nossa conversa. Abraço, Ítalo. Te amamos. Ele fala assim, ele ficou rico, né? Materialmente rico, né? Ganhei muito dinheiro. Ele falou assim, eu afirmo pra vocês, tem elementos que estão totalmente fora do meu controle. Pra eu ficar rico, não tem fórmula. Pra eu conseguir ficar rico, eu fui lá trabalhando, fui fazendo as minhas coisas e tal, mas tem elementos que depende de sorte, depende de uma relação, uma amizade que você faz com alguém, um network ali, totalmente imprevisível, que muda o jogo, né? Então, assim, são vários elementos que quando você olha a realidade como ela é complexa, ela me lembra essa rede aqui que tá passando no... Sim. Cara, são vários elementos confluindo para um resultado acontecer. E você tem um controle muito circunscrito desse processo. Quando você para analisar o que você consegue controlar, o que a gente consegue controlar, na verdade é muito pouco. Tem um paciente hipercontrolador. Não, porque minhas férias do fim do ano estão programadas, eu já já juntei dinheiro, já passei meu trabalho para alguém que vai me substituir. Tá, sua mãe te liga e fala que tá com câncer. Assim, acabou, meu irmão. Cancela a viagem, você vai ter que... E ele sofre muito com isso, né? Vai sofrer profundamente com isso, porque assim, ele queria viajar, estava planejado e tal. Mudar a rota é muito doloroso para essas pessoas. É pela rigidez que a gente tava falando. Jogar outro caso venéreo aí. Tem uma paciente que a gente tava conversando recente, já tem... Acho que bateu, Tava pensando no caso venério anterior, tava aqui tentando dar uma solução pra ele. Tem 2 anos de consulta já, né? E vai evoluindo. Quadro de ansiedade importante, né? Muito, muito importante, que afetou o trabalho, afetou de várias formas a vida dessa pessoa. E melhorou muito, diminuiu crise física, ela foi melhorando, ajustamos medicação, etc e tal. E aí, numa outra consulta anterior, a gente tá falando da tentativa do controlar tudo, né? Controlar tudo. Eu falei, cara, você tem que começar a trabalhar a aceitar sofrimento. Você não consegue entender o sofrimento. O sofrimento faz parte mesmo, a gente falou sobre sofrimento. E aí ela voltou na última consulta e falou, pô, a última vez a gente conversou, ela tá fazendo terapia também, terapia dando muito boa. E a última vez que a gente conversou, eu fiquei pensando num negócio. Eu fico tentando controlar. E ela tinha um diário onde ela anotava tudo pra tentar entender o que causava crise nela. Eu falei, cara, você tá muito hiperanalítica ali, você vai parar com esse diário. E o diário tinha sido uma orientação até da psicóloga. Aí eu, com a psicóloga, uma amiga, eu conversei com ela, falei, olha, eu cortei o diário dela, tá? Ela falou, cortou? Porque na consulta ela tava analisando cada sintoma, origem, estava piorando. E aí ela falou, depois disso tudo, ela falou, o meu problema não é a ansiedade, é o controle. Eu falei, porra, muito bom, tipo, a gente fala isso direto, mas quando ela vê, ela não consegue desver mais. Então ela olhou para aquilo e falou, é o controle. E aí você me falava isso, né? A psicóloga falava também. E eu ficava tentando controlar tudo que poderia me causar ansiedade. E eu comecei a ver que uma coisa que estava um pouco distante de mim era a prática religiosa. Eu comecei a tentar trazer, evocar isso pro meu dia a dia ali, pra minha vida ordinária, cotidiana mesmo,
alguns momentos de uma prática religiosa, entendendo que Deus vai estar ali e eu não consigo controlar metade das coisas que acontecem no meu dia. Boa solução, porque ela às vezes melhorou podia bem ir pra pro outro caramba. lado, né? Não, exatamente. E assim, ela Enrijecer é... tudo ainda. Se eu não me Mas- engano, ela tem ela é espírita. E a gente tava falando sobre ejaculatórias. Né? E ejaculatório é um termo muito do catolicismo, assim, são essas pequenas orações ali no meio. Tentei até achar no dicionário, Mantra, né, e tal. É mantra. E o nome ejaculatória entra nessa questão mais católica, né? Mas ela tem feito isso. Ela tem colocado assim, pô, Deus, me ajuda nisso aqui, tal. Aí quando dá uma merda lá grande no trabalho dela, ela tem que resolver, ela para um pouquinho. Nossa, isso não tá sob meu controle, meu Deus, isso aqui. Cara, ela era outra pessoa na consulta, cara. Ela é outra pessoa na consulta, mas calma, entendendo que existia algumas situações que ela não poderia ter mais controle mesmo, e que ela delegava esse controle. E aí a gente tava conversando sobre aquele termo que a gente pode discutir mais, a filiação divina, né? Você tem um pai, né, que te ama muito, que cuida de você, e ele tá atento até as coisas do seu sofrimento, né? Se você pegar simbolicamente Cristo, né, que morre, que sofre, Maria aos pés da cruz sofrendo, vendo a morte de Cristo, a gente vai entendendo que esse símbolo do sofrimento, ele tá ali presente, isso não quer dizer a ausência de Deus. Enfim, isso foi E também não é necessariamente culpa de Deus. Exatamente. Não é. Quer dizer, necessariamente não, né? Isso é parte da vida, assim. Exatamente. É a realidade. Porque é a entra condição essa humana, é o rigidez- drama, é a condição É humana. porque Deus, pô. como um pai amoroso, ele permitiu o sofrimento para nós aqui, Será? porque eu vejo o seguinte, se você pensar na filiação divina, né, assim, se eu vou ter um filho agora, inclusive, né, para quem não sabe, tá vindo. Eu, como um pai que ama meu filho, eu vou resolver todos, se eu puder aliviá-lo de todos os sofrimentos, eu deveria fazer isso? Eu deveria aliviar o meu filho de todos os sofrimentos da vida, se eu puder? Eu acho que não vai fazer bem para ele, certo? Então por que Deus deveria nos aliviar de todos os sofrimentos? Isso é o paraíso. Isso aí é o paraíso. Bom, e no Pô, reino... porque sofrer é muito ruim. Mas ele tem... sai algo de bom, às vezes. Se você conseguir olhar, sai algo de bom. Eu entendo esse raciocínio. E eu tinha ele também. A gente tem que buscar. Eu sempre De compartilho certa com as pessoas um dado pessoal, passar vergonha aqui, cara. Vou passar, cara. Vou passar. Milhares de pessoas... Você mesmo falou, vamos deixar um bate-papo Quando esse descontraído. podcast conta o bombar, podre. milhões de pessoas vão ver eu contando isso aqui. Mas é banal. Levei um chifre, né, quando era moleque. Nossa! Tinha namoradinha. É cara. muito ruim, cara, levar chifre. Porra, cara. Ó, eu vou te falar. Eu fiquei um ano mal. Você conversava comigo, normal. Por dentro eu tava mal, assim. Muito mal, uns 2 meses. E depois eu fui melhorando, mas assim, pra me livrar disso foi um ano. Isso era bem de uns 18 anos, né? E aquele namoro adolescente, muito intenso, aquela loucura, ciúme, né? Tudo louco. E aí, cara, eu sofri muito, cara. Sofri muito mesmo depois desse chifre aí, cara. Ela me trocou. É por um amigo nosso, né? Chifre duplo. Bom. Traição Tô rindo de você, dupla. não. É o barulhinho tô na rindo das cadeira. coisas É o barulhinho na graves. cadeira. A cadeira faz barulhinho que parece. Hoje, O sei Marcel lá, que estreou, né? 10 Fala anos também, assim. depois, sei lá quanto tempo depois, 12, 15 anos depois, eu olho pra trás e depois que eu absorvi aquilo, eu fui tentar entender o que aconteceu, eu percebi as minhas imaturidades no relacionamento, eu percebi que, enfim, eu estou sujeito, como qualquer um. Cara, eu amadureci muito, muito rápido depois daquilo, eu aprendi muita coisa sobre relacionamento, sobre mulher. Então, assim, eu não trocaria, eu não mudaria esse fato na minha vida. Foi bom pra mim, certo? Assim como vários outros sofrimentos eu consigo enxergar uma mudança minha muito grande e me construiu. Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar por aí. É porque eu vejo muito esse pensamento. Gosto muito de atender pessoas assim, religiosas e tal. Não é que eu não gosto de não atender as pessoas que não são religiosas, Quer não é dizer que isso? você não gosta de ateu? É isso que você tá falando? Não, eu gosto, Ah, adoro. tá. Gosto muito. Só quero problematizar, cara. Não. Mas eu vejo assim uma intensificação do problema a partir dessa crença de que Deus permite as pessoas sofrerem. Porque no fundo as pessoas estão desamparadas, elas não querem sofrer e elas gostariam de ter algum amparo, né? Então eu comecei a reformular um pouco isso para mim mesmo assim, cara, acho que Deus não tem muita participação no meu sofrimento diretamente.
ele tem participação na medida em que eu buscar um amparo. Então, assim, não é que Deus permita sofrer. Eu não sei se isso vai contra qualquer coisa e é uma questão, é uma reflexão pessoal e não tem um compromisso. Você não tá dando aula de doutrina. Não tô dando aula de doutrina. É uma reflexão que a partir desses problemas do consultório mesmo, né, que eu fui tentando elaborar um raciocínio que pudesse contribuir para essa mudança de paisagem interna. E aí eu falei assim, cara, o sofrimento é parte da vida humana mesmo. E assim, só que tem uma liberdade realmente em nós, que assim, a gente vai pedir ajuda ou não. Como eu vou encarar o sofrimento? Que é o que o Frankl fala. Eu vou recorrer ou não. Se for o caso, pensando no aspecto de Deus, assim, aí eu acho que esse fundamento está sempre presente. Só uma palavrinha. E aí você pode estar numa desgraceira, igual o salmista lá, pô. Ou igual o Viktor Frankl, ou igual o Maria Kolbe, né? Você pode estar numa situação daquela, completamente entregue, sem ressentimento, perdoando os seus algozes, né? Isso é difícil? Pô, deve ser. É difícil quando é difícil, né? Eu acho que é isso quando o Viktor Frankl fala do aceitar o sofrimento inevitável da vida. Ele vai entrar nisso. A dinâmica da vida é isso. Vai ter alegria, vai ter sofrimento. A questão é que a negação do sofrimento traz um dano muito grande, muito maior do que a aceitação desse sofrimento. Vai ser melhor pra você se você aceitar. Vai ser melhor. Só uma palavrinha aí sobre o que você estava falando, cara, porque eu passei pelo ateísmo, né? E o problema do mal, acho que é um argumento muito forte. Pô, mas muito bobo. Que faz as pessoas questionarem muito, né? Se Deus existe... É muito bobo. Ele é perfeito, e ele é amoroso, ele deixou que as coisas ruins aconteçam, ou que o mal exista. Então, Deus não é perfeito, ou ele não existe. Enfim, você vai chegar nessas conclusões. Eu lembro que tinha um amigo que ficou tetraplégico, isso aí entrou na minha cabeça. Falei, por que Deus permite que isso aconteça? Que Deus é esse, né? Que deixa o cara ficar assim. Bom, mas pensa bem. Se Deus criasse o universo e tivesse exercendo controle total sobre tudo, que ele pode fazer isso se ele quisesse, ele não criaria um ser livre. Exatamente. Se ele está criando um ser ali com autoconsciência e com liberdade, essa liberdade tem que necessariamente incluir a possibilidade de fazer uma coisa ou outra. De fazer uma coisa certa, ou agir livremente, dentro de certas limitações. Mas quando você analisa, não tem nada de mal em si mesmo. O dinheiro, ele não é mal em si, é um mau uso do dinheiro. A violência não é ruim em si, é o mau uso da violência. Ela pode ser usada para o bem, inclusive. Então, é o mau uso. E quando você olha o mau uso, são pessoas fazendo mau uso ou agindo de maneira má, né? Então, na maioria das vezes, a maldade é decorrência de ações humanas. Aí você pensa, mas tem as maldades, as catástrofes naturais, né? Tem uma tsunami engoliu uma cidade. Peraí. A natureza funciona sob certas leis. E quem construiu a cidade ali não foi Deus, né? Sim. Pessoas que construíram ali na beira do mar ali. Isso que você está falando entra naquela questão mais filosófica da discussão da existência de Deus, né? Cara, se Deus é isso tudo, se Deus é a verdade é coerente, né? Então, a coerência, sim, cara, se existe uma pessoa que pode morrer, existe uma pessoa que pode matar. Mas tem uma coisa aí muito humana, assim, muito humana, é que, assim, cara, a gente tem apego. Então é ruim perder alguém. Entende? É ruim você estar num lugar que de repente chove pra caramba e arrasta um monte de gente, e aí ali no meio tem alguma pessoa da sua família que você ama, sei lá. É dolorido, pô. Então, assim, o apego, ele é uma realidade, vamos dizer assim, né? Psíquica ou humana, seja lá, antropológica, enfim. Não... Mas é uma realidade humana muito forte, velho. Muito forte. E eu acho que é pelo apego mesmo que, às vezes, esse tipo de postura de buscar uma explicação de por que aquela dor existe. Falar, é apego. E é assim mesmo. Né? É assim mesmo. O Frankl também propõe o otimismo trágico, né? O otimismo trágico seria você tentar realmente extrair algo de bom da tragédia. Se precisa
assim, tentando usar a linguagem que você está usando e a que eu estou usando, assim, e isso é foda mesmo. Vou até falar um palavrão. Porque é foda mesmo. É muito foda você sofrer da perda, né, do apego, sem ressentir. Né? Assim, é preciso uma abertura assim, muito significativa para que não haja o ressentimento. Sim. Quando a gente fala da existência do mal, a gente está focando no apego. Por isso que eu falei que é um negócio meio bobo. Mas não é bobo. É porque, assim, ó, pô, por que deixa morrer? Por que deixa acontecer acidente? Por que deixa não sei o quê? Porque, cara, é assim, é difícil mesmo perder alguém ou ver alguém que você ama ser violentado. Tudo isso é muito difícil. Agora, pô, é difícil a beça mesmo também você não guardar ressentimento disso. Mas entra uma outra questão, né? Assim, todo mundo aqui, né, todo mundo que tá assistindo concorda exatamente com o que você falou, é muito difícil. E aí chega um momento que para algumas pessoas fala que isso é impossível. Impossível que não é impossível. Se uma pessoa fez... Se uma pessoa fez, é isso aí. Dá pra fazer. Se uma pessoa fez, dá pra fazer. Você vê, por exemplo, pô, aquilo que aconteceu com o professor Vitor Salles, cara. O falecimento da filhinha dele. Aí você vê aquele post que ele fala sobre amar a cruz. Como que uma pessoa consegue olhar para aquilo e ter um olhar transcendente aquilo e entender que tem algo maior. Isso não tira a dor dele. Isso não tira nenhum momento a dor dele. Né? Ao contrário, né? A dor vai ficar ali, ele não vai esquecer aquilo. Mas ele consegue dar um sentido àquele sofrimento, um sentido muito superior ao próprio sofrimento, né? Para conseguir sustentar e estar ali com os outros filhos. Eu acho que é um argumento do Santo Agostinho também, que ele fala o seguinte: se nós nos compadecemos das pessoas que sofrem injustiças, tragédias, você pode ter certeza que Deus também se compadece, né? Então ele vai ter alguma coisa guardada ali. Agora, isso tudo que a gente está falando agora, né? Parece que desviou do assunto, mas não desviou. E se desviou, não importa muito, mas como que a gente vai, então, voltar para o hiper A gente escolhe o tema mesmo, então a gente fala o que a gente quiser. Mas eu acho que isso ajuda, essa reflexão ajuda o hiper responsável, porque aquilo, ele precisa aprender a descontrair. Exatamente. É o conceito de noodinâmica do Frankl. A gente voltando ainda, a gente tá falando dessa coisa da entrega, de entender o sofrimento, isso tá ligado diretamente com isso. Porque o hiperresponsável, o perfeccionista, ele tá evitando a qualquer custo, por a sua rigidez, que algo saia fora daquilo que ele tá pensando. Isso, e essa reflexão é o que, assim, é uma das coisas, porque a gente tá aqui falando, né? Mas é uma das coisas que podem ajudá-lo a desenvolver uma flexibilidade. Exatamente. A noodinâmica, né, do Frankl, que ele fala, né, a gente tá tentando sempre se equilibrar, mas a gente nunca tá equilibrado. A gente tem um conceito de nirvana, né, dos espiritualistas, né, que a gente atinge uma certa plenitude, né? Agora sim estou totalmente equilibrado. Cara, basta ter uma mãe com câncer, basta ter uma diarreia, um tsunami, que você perde esse equilíbrio. Isso faz parte da realidade. Mas isso é um entendimento ocidental. Não, sim. A questão da discussão do hiperresponsável, ele entender que a realidade faz parte dele. Ele não vai criar a realidade com a mente dele ali. Ele tem que se adaptar à realidade e viver a circunstância. Nessa linha aí, uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: vamos supor que seu filho lá tá com 13 anos, ele tá com medo, 12, 10 anos de idade, tá com medo de um valentão na escola. Ele tá com medo, porque o cara tá tomando a merenda dele, dando uns cascudos, tá batendo no seu filho. Bom, aí vem aquele cara meio ogro e fala: pô, coragem, porra, enfrenta o cara. Pô, aí o moleque, como é que ele vai enfrentar um cara maior que ele, mais forte que ele não tem recurso. Não basta simplesmente falar assim: cara, tenha coragem de enfrentar os obstáculos, os sofrimentos que a vida te dá. Ele vai ter que desenvolver recursos. Então, vamos supor, você pega o moleque e matricula numa luta. E aí, cara, eu fiz boxe, meu professor, a primeira aula do boxe, os movimentos e tal, o professor falava assim: primeira coisa na luta é aprender a levar porrada. Você tem que perder o medo de levar porrada. Então, ia de modo gradual ali, te acostumando a levar porrada, você vê que você aguenta. Cara, isso aqui não me derruba. E esse é um paralelo muito interessante com a própria vida. A pessoa que está fugindo a todo custo de frustrações, ela tem que entender que aquilo não vai derrubar ela tanto assim. Né? Que ela aguenta mais do que ela pensa. E aí você fala o seguinte: meu irmão, se der errado, eu vou aguentar, eu vou dar um jeito. Se eu não passar esse ano,
Eu vou continuar estudando, ano que vem eu tento de novo. Se o meu filho não entrar numa partida, se eu não tiver grana para pagar uma faculdade particular, eu pago mais um ano de cursinho e ele tenta uma federal, mais uma vez. É porque fica 3 anos no cursinho, porque o valor, assim, aí tem que ver, né? Porque aí tem que, eu não conheço ele, então ele pra mim é um personagem aqui, hipopótamo, né? Hipotético. Então, assim, Cara, ele valor... nem é gordo, cara. Ele não é gordo. Chamando o cara de hipopótamo. Não, é porque me deu uma chaves, assim, baixou um... Porque, assim, ó, tem vários valores que, às vezes, eles podem se conflitar, no sentido de que eu desejo ser um bom pai, e aí eu vou realizar ser um bom pai olhando para certas coisas exteriores, que é, sei lá, pô, meu filho tem que ter um estudo, porque eu não tive, ou porque, pode ter tido, mas não, porque eu tenho que dar para ele um estudo, porque ele tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Aí você vai tendo um monte de valor exterior que, no final das contas, pode até dar um certo sorriso, mas que eu não sei se isso vai realmente satisfazer, entende? Porque quando Ele ou o filho que você tá falando? Os dois. Os dois. Porque, assim, o filho pode não querer, inclusive, e aí ele vai gerar um grande conflito, porque, pô, sei lá, fiz um monte de coisa aí. Você imagina, ele nunca né? quis nada. Ele nunca quis você nada, imagina o cara eu se quero preparando, tocar guitarra, e você fazendo quer que eu reserva, seja fazendo doutor. reserva financeira para pagar Agora a eu posso pagar faculdade essa faculdade de medicina. Pai, e mas eu você quero não um teatro. Vou vender minha arte na praia e tal. E aí, pô, isso vai ser uma frustração pra todo mundo. E aí aquilo vira um problema. Agora, qual é o valor, então, que vai fazer com que a relação entre o pai e filho seja boa? Como é que ele pode... Assim, vamos lá, a gente tá falando das formas de remediar. Seja Como é que a gente pode falar pra ele, assim, de uma forma objetiva? Uma coisa que eu falei pro cara é a seguinte. Eu falei, olha, primeiro vê se isso, especificamente, é o que ele quer também, né? Aquela coisa da forma de amar, né? Sai de você um pouquinho e olha pro outro. Não aquilo que eu quero dar um ideal pro meu filho. Sabe? Eu quero que meu filho faça faculdade de engenharia e seja um cara no ITA, sei lá. Pô, um moleque gosta de sei lá, cara, de letras. Entendeu? Capoeira. De capoeira. Ah, beleza. Aí o pai pode pensar, pô, mas beleza, meu filho eu não quero que ele seja capoeirista, porque ganha mal. E o Brasil, etc. Eu quero pelo menos um custo superior e tal. Mas eu posso às vezes o entender cara essa dinâmica. Aham. Mas a conversa foi, cara, sai de você um pouquinho, assim, dá Se uma diminua. olhada, se diminua, dá uma olhada pro outro um pouco. Dá uma olhadinha pra ele ali. Aí tá falando aí- das formas aí de amar, aquela outra coisa, são enfim. situações assim que podem acontecer, esses grandes dramas assim de filmes americanos relacionados à vocação, né? Porque, pô, eu sempre quis tal coisa e meu pai queria que eu fizesse tal coisa, e daí eu fui fazer tal coisa, e aí teve briga, e aí. Só que aí, no final, né, o cara se dá bem e ele vira um hippie com dinheiro, e aí se abraçam no final e fica tudo certo. Então eu não sei se o dinheiro deve ser um valor absoluto na vida humana, né? Assim, o que vai tornar a vida significativa. E o que eu acho, eu deveria, assim, o que eu consideraria nesse caso é entender essa história de não querer fazer aquilo que não foi feito pra si. Porque não adianta também, cara, isso é uma parada que eu fui entendendo com o tempo. Quando eu me dei conta que eu sou igual ao meu pai e minha mãe, e eu aceitei isso, eu falei, pô, que bom. Entendeu? Porque, assim, não tem como não ser, pô. Entendeu? São as pessoas que tiveram uma super influência sobre mim. E eu lembro que quando eu era adolescente, assim, meu pai é um cara todo malemolente, né? Bem-humorado, fala piadas e tal, e aquilo me constrangia porque eu era um cara muito introvertido. Aí hoje, né, eu sou considerado uma pessoa simpática justamente porque eu acabo imitando o jeito dele. Simpático, assim, isso é uma brincadeira interna, assim, de casa, né? Porque simpático tem suas duas, sacanagem. Eu acho você simpático. Simpático, eu digo assim, não é que eu seja exatamente, mas é porque como eu tô mais no meu núcleo principal, então ali eu tô mais descontraído e à vontade. Então eu acabo, de fato, repetindo um traço do meu pai. Tem aquele poema E eu acho isso hoje muito bom. poema de Shakespeare. Com a minha mãe, por exemplo, é uma outra coisa. Só que eu tô querendo chegar onde? Se você nega a influência que você teve do seu pai, ele não vai deixar de ser um modelo para você. Se você nega o que você teve de modelo da sua mãe, ela não vai deixar de ser um modelo ainda. E aí pode ter um grande problema, porque a pessoa não é absolutamente má.
E ela também não é absolutamente boa, mas que influência teve? E negar isso não vai fazer você ser diferente. Por quê? Porque os defeitos, vamos dizer assim, humanos, eles são para todos, pô. Ah, minha mãe era muito impaciente, que não sei o que lá. E de repente a pessoa se vê impaciente com o filho, entra numa crise existencial gigantesca, porque ela acha que ela sempre desejou não ser igual à mãe e agora ela se vê sendo. Tô igualzinho. Fala, primeiro, você vai ser igual mesmo, e não é assim que você vai deixar de ser semelhante àquilo que você não gosta. Segundo, você é um ser humano, então qualquer um aqui pode ser impaciente, né? Então, assim, é preciso ir desmontando uma série de arapucas para que o cara vá encontrando, então, aquilo que está mais próximo, né, de uma experiência, não sei se autêntica é o termo mais adequado, mas que ele comece, então, a fazer um discernimento mais claro dessas misturas e identificando, pô, certos valores, e questionar alguns, cara, pô, dinheiro, sei lá, pra que você quer tudo isso? Pra que tem que fazer faculdade? Então, porque é bom, é uma motivação, a princípio, boa, como porque quer dar quer dar um bem, mas isso pode virar um problema. Como um remédio pra esse perfil, Falei igual né? um... Não, relaxa, foi bom. Bêbado, porque como um remédio pra isso daí, a pessoa precisa de humildade, né? Um primeiro passo, assim, prático. Tô falando de um passo prático, cara. Não tô falando de um caso concreto. Tô falando tem que ter uma abertura, tô falando de todo né? mundo que tá assistindo aqui, que tem essa hiperresponsabilidade pra caramba, que é, pô, de certa forma, que a gente falou de uma certa soberba e tal, você tem que ter uma abertura, você tem que ter uma humildade, uma honestidade intelectual de falar, cara, tá ruim. Você pergunta assim, você sabe se isso vai dar certo? Não sei. Aí você fala, beleza, então, vamos trabalhar o agora de um jeito que hoje a relação com a família, com os filhos, né, consigo mesmo, seja significativa. É um exercício muito... a proposta desse podcast aqui é sair do automático. Então você tem que questionar crenças fundamentais, a coisas que você tem como valor absoluto. Por exemplo, às vezes o cara passou por privações financeiras e ter uma vida confortável vira quase uma obsessão para ele, né? E ele acha que é isso que vai fazer o filho feliz. Ter uma profissão respeitável, ter conforto, ter dinheiro, né? Como se médico não deprimisse não fosse infeliz, né? É o que a gente mais vê aí. Então o cara tá projetando um monte de coisa, né? E esse sair do automático, esse olhar para esses valores é muito importante, né? Pais, pessoas hiperresponsáveis, né? Questionar, enfim. Esse é o nosso objetivo, meus amigos. Estamos batendo uma hora aí. Muito bom, cara. Ainda mais, eu vi aqui o meu alfarrábio aqui, ainda mais quando você vive num tempo em que nós vivemos num tempo em que a felicidade ela vira um produto. E aí você exclui o sofrimento. E aí a experiência de sofrimento ela não entra, não integra, ela não consegue participar, entendeu? Foge da dor e busca o prazer. existencial. Foge da dor, busca o prazer. A Exatamente. gente vê as vitrines no Instagram, né? Dificilmente você vai postar, né, um sofrimento, alguma coisa, um dia ruim. É você com a vida perfeita, você malhando, você, né, com um corpo legal. Dificilmente alguém fica postando, a não ser que a pessoa queira ser um humorista e aí vai fazer uma zoeirinha com a barriga dele ali pra ganhar views também de novo, enfim. Tem sempre uma forma de fugir do sofrimento e buscar sempre esse prazer, né? Então, a noção, e aí entra de novo no tratamento. Uma das formas que eu acho interessante de tratar são as meditações, essa honestidade intelectual, e são as práticas de mortificações, às vezes, né? Um autodomínio, um controle de algumas coisas. Pô, eu vou fazer isso aqui, não é tão gostosinho não, mas eu preciso lembrar que algumas coisas que não são tão gostosas não vão me destruir. Então, e não tentar fugir, né? Não é que eu discorde exatamente disso, eu acho que isso tem um lugar super importante, mas, por exemplo, eu acho que às vezes cara, justamente ter experiências, vamos dizer assim, agradáveis. Não vou nem falar em prazer exatamente, porque, sei lá, o cara caminhar na natureza, não, isso aí com entendeu? certeza. Isso Dar um rolê numa cachoeira. Isso aí você tá olhando a realidade, né? Você faz uma meditação contemplativa, você tá olhando a realidade. Então, mas isso também faz parte do tratamento. Porque se o cara é rígido, se você fala pra ele fazer mortificação, que ele tem que fazer, você enche o cara de liso, o cara ele vai fritar. Não, mas você manda um cara rígido ir pra cachoeira, ele vai chegar na cachoeira e olhar assim, pronto, doutor, fui na cachoeira no final de semana passado. E sim, então, mas aí é tinha muito conduzir, mordeu assim, pra caramba. Vai ficar mal-humorado. Puta, vai igual um sapo caçando mosquito com a língua. A gente vai olhar todos os mecanismos de tratamento. Né? Depende do caso, pode ser terapêutico. Eu me lembro que uma época... É verdade. Eu me lembro... O que eu tô querendo dizer é que tem uma... Para desenvolver uma flexibilidade é preciso que haja também uma relação ou desenvolvimento de umidade.
Porque geralmente é uma secura na rigidez. Sim, sim, sim. Que Depende. não Pode necessariamente ser extremamente pode ser terapêutico, verdade. porque muda o olhar do cara. Eu me lembro que eu e minha esposa, a gente começou a planejar ter a nossa casa própria, ficar sonhando com espaço, um quintal grande, né? Uma piscina, aquela coisa toda. Cara, isso foi crescendo, vai virando uma obsessão. Um dia, tem até um post no meu feed sobre isso. Um dia a gente foi acampar. E assim, extremamente simples, nem banheiro tem direito. É uma latrina no meio do mato, uma barraquinha, a nossa sempre foi a menor do camping lá, passava vergonha, um iglu minúsculo. E a gente olhando um pro outro assim, no meio da natureza, né? Feliz pra caramba, cara. Ou ela com um brilho nos olhos, um sorriso. Eu falei, cara, a gente precisa de muito pouco, né, pra ser feliz. Então, assim, foi uma experiência de exposição à natureza, de privação dos confortos modernos, que mudou o nosso olhar. Falei, cara, realmente a gente não precisa de tanto quanto a gente fica pensando. Então, uma experiência, como ele falou, vai caminhar no meio do mato, se ele tiver, né, essa abertura, pode ser extremamente terapêutico, para você lembrar do que realmente importa, focar no essencial. Então, porque assim, ó, Você trouxe isso quando você foi acampar, você acabou de falar isso. Tinha uma latrina, velho. Assim, você não tava numa banheira aquecida, numa jacuzzi. Então, houve pra você ter um bem maior, que foi acampar, tá com a sua esposa, olhar ela ali, pô, com pouca coisa, concentrou o seu olhar pra aquilo que importa, teve uma certa modificação, pô. Você, Não sei. E na latrina, fazer cocô na Não, latrina, tá, tudo bem. é muito Nesse diferente aspecto, você fazer um sim. cocô num vasinho bonitinho, Sim, entendeu? mas eu não acho E que usar isso uma tenha papel sido higiênico, mais ele usou folha de determinante. bananeira, cara. Não acho que Entendeu? isso tenha sido mais determinante. Isso pode ter sido, sim, Sim, no mas contexto da experiência, isso traz sim. pra ele uma hierarquia de valor. Mas é O que porque... é latrina perto da mulher que eu amo ao luar, Mas meu é amigo? porque Não o nada, desejo né? repousou Sim. na experiência estética da relação com a natureza. E ele deixou de cobiçar. Então, tudo... E aí, assim, é por isso que... Porque, assim, se você vai num lugar e aí o seu peito, vamos dizer, o seu desejo se abre e você olha as coisas e tem uma experiência estética, um maravilhamento, isso sacia, pô. Sim. Aí você fala assim, pô, beleza, realmente, tem algo na vida que traz mais significado, parece que satisfaz mais, não é nem que satisfaz só, o desejo ele deixa de ficar funcionando que nem um maluco, ele repousa, ele encontra um repouso. E aí, nesse repouso, você tem um investimento na experiência estética, você tem um investimento na contemplação, e aí você fica maravilhado, você tem uma experiência de vida satisfatória. Fala assim, caraca, velho, muito bonito tudo isso, caramba, não tô entendendo umas coisas, né? Pô, que maravilha. E aí a cobiça, o desejo... nesse sentido da cobiça de apropriação, né, de possuir, porque possuir as coisas, no final das contas, é buscar algum prestígio que os objetos trazem diante dos outros. Então, de repente, sucesso, de repente isso perde força, repousa, e surge um maravilhamento. Fala assim, caraca, isso aqui é muito maneiro, isso aqui parece que tem mais sentido. Bom, hein? Profundo isso aqui. Acho que Foi, né? passamos bastante coisa. Ué, tá bom, cara, tá bom. 1h10, mais ou menos, a gente bom, tá cara, aqui. tá excelente. Antônio, muito obrigado, cara. De nada, eu gosto de vir aqui, tô com frio, mas eu adoro vir aqui. Tá com frio, cara, e a sala tava meio quente, Nossa né? preocupação é sempre de esquentar demais. É, exatamente, pô, já passamos calor Mas aqui. eu já tava esquentado antes. Ah, você tá arrepiado com a nossa presença, pode falar, cara. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Valeu.